Eu vou tentar falar um pouco em linguagem mais simples, de gente comum, o que isso significa, e aí fazer algumas considerações sobre o grande desafio que está colocado pelo movimento sindical e pela sociedade, para todas as pessoas, enfim, que têm algum tipo de preocupação com a construção de um mundo melhor, ou, nas circunstâncias atuais, na realidade, não é nem com a construção de um mundo melhor, mas com a luta contra um mundo distópico, um cenário em que as coisas piorarão muito mais, né? E eu vou falar assim, primeiro destacando que estudo muito esse assunto, porque sou do ramo, né? Mas isso não significa que saiba mais que outras pessoas. Só que a maneira como eu tenho analisado, estudado e tenho visto esse assunto me leva a acreditar que há um grande equívoco por parte das organizações sindicais, da sociedade mais organizada, por que não dizer da esquerda, quando trata desse tema, sabe? Eu acho que as pessoas não estão vendo muito bem o que está acontecendo. Agora, por exemplo, no dia 7 deste mês, quarta-feira, houve um movimento puxado por advogados e alguns sindicatos, associações e tal, em defesa da competência da Justiça do Trabalho. Isso é um equívoco enorme falar nesse assunto, né? Primeiro porque as pessoas não entendem muito bem competência material, em termo técnico, uma coisa que não empolga, parece que não tem muito a ver com ninguém, na rotina de vida de quem trabalha, nada. O problema dos advogados, dos juízes, né? E as pessoas não traduzem, porque isso tem um significado mesmo, mas as pessoas não traduzem isso. E segundo, porque o problema realmente não está aí, o problema é outro, né? O que está acontecendo? O Supremo Tribunal Federal, de uns tempos para cá, de uns 3, 4, 5 anos para cá, andou decidindo sobre questões que se relacionam à relação de trabalho. O Supremo vem numa trajetória dos últimos anos em que as decisões sempre são muito agressivas e destrutivas com direitos das classes trabalhadoras. É como se a corte houvesse tomado a classe trabalhadora como inimiga, né? Há decisões inúmeras sobre várias questões mostrando isso. As decisões do Supremo nunca são favoráveis às classes trabalhadoras, sempre são contrárias, né? Quando decidiu o Fundo de Garantia, quando decidiu sobre greve dos servidores públicos, quando decidiu sobre, enfim, uma série de questões, né? Inclusive sobre competência da Justiça do Trabalho. As decisões são sempre negativas. E talvez a mais impactante delas tenha sido a decisão de 2017 sobre terceirização, né? Quando o Supremo disse que a terceirização é lícita, qualquer atividade fim, atividade meio, pode ser feita livremente. Isso é decorrência do exercício pelos empresários do direito constitucional da livre iniciativa, né? A partir dessa fase, o Supremo meio que estendeu essas decisões sobre terceirização, porque ele passou a dizer o seguinte, em várias decisões: se uma empresa contrata um trabalhador para prestar serviços como profissional autônomo, esse contrato deve prevalecer. A Justiça não pode declarar nulo esse contrato e dizer que é um vínculo de emprego, né? Isso parece um problema técnico, mas veja só, se o juiz diz que houve uma fraude na contratação de um trabalhador como autônomo e reconhece que ele era na realidade um empregado, que havia um contrato nulo, né? Isso traz uma série de consequências jurídicas favoráveis a esse trabalhador.
Se o juiz diz que não, que esse contrato é válido, significa que esse trabalhador não tem nenhum direito, só tem os direitos previstos no próprio contrato, que são nada, né? Então, um trabalhador contratado como autônomo, ele não tem direito a um limite de jornada, por exemplo. Se trabalhar 10 horas, 12 horas, 16 horas, ele não vai receber horas extras. O tomador de serviço poderá exigir isso licitamente, ele não está sujeito a penalidade nenhuma, nada. Não se aplicam normas de proteção no trabalho para evitar acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, por exemplo. Não há 13º, fundo de garantia, nada disso, né? A pessoa só recebe o que ganha ali, não tem previdência, não tem nada, a não ser que o próprio autônomo recolha como autônomo perante a previdência, o que nunca ocorre também. E o Supremo andou decidindo que esses contratos valem. E a Justiça muitas vezes dizia, olha, isso aqui é fraude, o sujeito é empregado, como qualquer outro. Mas o Supremo diz, não, se tem um contrato, isso vai prevalecer. Outras vezes esse trabalhador é contratado como PJ, como pessoa jurídica, né? Que é só isso, assim, primeiro parênteses, as empresas podem contratar pessoas jurídicas, uma empresa pode contratar outra, isso é válido, sempre foi, não tem problema nenhum, desde que o mundo é mundo se faz isso. É uma empresa que presta serviços, fornece produtos, mercadorias, normal, né? Não há problema em pejotizar, entre aspas, né? Contratar uma PJ, uma pessoa jurídica. Uma empresa contrata outra empresa, isso é normal. O problema é contratar uma pessoa física, um cidadão, uma cidadã, e dizer que ele é uma pessoa jurídica, né? E aí, assim, há muitas causas de fraude, né? A pessoa é contratada como microempresária individual, como MEI, como ele tem uma empresa no papel lá, mesmo a limitada, ele tem 99% do capital social e a mãe dele tem 1%. A empresa não tem sede, a sede é a casa dele, a empresa não tem bens, não tem carro, não tem mercadorias, não tem sede, não tem empregados, não tem clientes, não tem nada. Não é empresa, não é? Só um papel. Ele é contratado como PJ, né? Dá uma nota fiscal para receber o salário e chama fraude. E esse cara que é contratado como PJ também tem direito nenhum, nada, né? Nenhuma proteção. Está acontecendo alguma coisa? Não? Tranquilo? Posso continuar? Não tem proteção nenhuma, não tem direito nenhum, só o que estiver previsto no contrato. E o contrato não prevê direitos, né? É como se essa pessoa estivesse trabalhando 200 anos atrás, lá no início do capitalismo, quando não havia direito do trabalho, quando não existia direito social, não existia proteção, um sistema de previdência, nada disso. Uma brutalidade, uma crueldade, uma agressividade no sistema, né? Mas o Supremo Tribunal Federal passou a dizer que se existe um contrato de PJ, esse contrato é lícito e não se pode declarar nulo esse contrato. E inúmeros processos, milhares de processos que a gente chama de reclamações correicionais, reclamações constitucionais, que é uma medida, uma espécie de recurso que vai direto ao Supremo. Os ministros passaram a decidir assim, anulando as decisões do juiz. O juiz às vezes examinou a prova, tem uma perícia, foi lá, olhou o caso, viu, isso aqui é uma fraude. O sujeito cumpre escala, né, faz 2 por 36. Repercussão geral. O que isso significa? Os juízes do Supremo vão decidir aquele processo e naquele processo vão estabelecer uma decisão que vale para todos nós, tem efeito erga omnes. O jurista gosta de gastar latim, né? Erga omnes, não só os juristas, né? Vocês viram no anúncio do Papa lá que tem mais gente que gosta de falar em latim, né? Até hoje. Erga omnes significa para todas as pessoas, né? Por quê? Porque quando o Supremo julga um processo, ou um juiz, um tribunal,
aquilo vale só para quem ele está julgando. Só para quem ele está julgando. Você pode até falar, não, mas o que ele está julgando serve para a gente saber o que eles pensam. Ótimo, mas vale só para aquilo. Agora, quando tem repercussão geral, vale para todo mundo, né? Tanto que o ministro Gilmar Mendes, que é o relator desse processo, mandou suspender todos aqueles feitos, todas aquelas demandas que envolvam esse assunto no Brasil inteiro, até que o Supremo julgue esse assunto. E qual é a gravidade disso? Se o Supremo acolher a tese que é defendida pelo ministro Gilmar Mendes e que já foi repetida por diversos outros integrantes da Corte, a gente vai ter uma inversão histórica. A gente vai ter, de novo, a prevalência do que está num contrato. Isso significa, para vocês, pode ser uma linguagem assim, pô, isso é juridiquês, né? Mas olha, a prevalência do contrato, a primazia do contrato, o valor absoluto de um contrato, é algo que foi derrubado na história da humanidade a partir do início do século XIX, 200 anos atrás, quando o capitalismo começou. O direito evoluiu e se chegou à conclusão de que a liberdade de contratar tem que ter limites, porque as contratações, as relações contratuais são livres, mas não são sempre igualitárias. Às vezes as pessoas que estão contratando estão em situação de desigualdade e o mais forte impõe para o mais fraco aquilo que ele quer. É assim sempre. É assim nas relações de consumo, por exemplo. O consumidor é mais fraco, está sempre se ferrando, a não ser que exista um Código de Defesa do Consumidor estabelecendo limites aos contratos. Os contratos valem, mas não podem contrariar o Código de Defesa do Consumidor. As relações entre empresas também são injustas. Se você tem uma pequena propriedade ou é arrendatário de uma pequena chácara e produz hortaliças ou laranja, frutas e vai vender no Carrefour ou no Supermufato, você está numa situação de muita desigualdade. Ele vai dizer quanto que vai pagar pelo seu produto. Não é você que vai negociar com ele. Se você não quiser o que ele paga, ele vai comprar de outro, porque é ele que pode comprar em grande escala. Ele vai dizer quais são os produtos que ele quer e quais os que ele não quer, onde você vai ter que entregar, quando, com que quantidade, vai impor todas as condições. Um empresário impondo para outro, porque existe uma desigualdade. Se a lei não equilibrar isso, né, essas relações de desigualdade se aprofundam. Isso se percebeu lá no início do capitalismo, quando pessoas trabalhavam nas fábricas nascentes do sistema, sem limite de jornada, por exemplo, sem um salário mínimo, sem direito a nenhuma folga, né? Crianças trabalhavam nas fábricas, e se entendia que isso era lícito porque estava no contrato. Nessa fase da sociedade, prevalecia essa ideia de que tudo que está no contrato tem que ser respeitado e que o Estado tem que fazer valer o contrato, dar força a ele, né? Até que alguém disse, para, porque está acontecendo muita coisa grave aqui. Como nas fábricas já não era preciso ter tanta força física como antes da máquina, surge a máquina a vapor, antes se fazia tudo no braço. Então quem que fazia o trabalho? Eram homens, que são mais fortes que as mulheres, as crianças não trabalhavam. Na fábrica capitalista, na fábrica que automatiza tudo, muitas vezes o operário fica só observando, ele não precisa de tanta força. O que fez o capitalista lá no século XIX? Começou a contratar mulheres e crianças. Ele começou a contratar mulheres pensando em igualdade de gênero? Não, contratou mulheres porque as mulheres ganhavam menos que os homens, ele pagava salários menores. Por que ele contratou crianças? Porque ele contratava a mãe, o pai e as crianças juntos. E as crianças trabalhavam com idades muito tenras ainda, 5, 6, 7 anos trabalhando nas fábricas. A primeira lei trabalhista que surgiu é de 1819
e proibiu o trabalho nas fábricas com crianças de menos de 9 anos. A partir dos 9 podia trabalhar, mas até 8 não. E depois veio uma lei, mais para frente um pouquinho, em 1832, que estabeleceu que as crianças que trabalhavam nas fábricas, de 9 aos 14 anos, deveriam trabalhar no máximo 12 horas. Se ela tinha 15 anos, um adolescente já, podia trabalhar quantas horas fosse. Então, a lei veio para limitar a jornada a 12 horas para crianças que morriam nas fábricas, porque as fábricas poluíam o ambiente, matavam as pessoas, as máquinas eram perigosas, não havia segurança no trabalho. E quando isso foi feito, quando surgiu a primeira lei na Inglaterra, a partir dos relatórios da Comissão Sadler, houve indignação, porque as pessoas diziam: escuta, a lei vai agora interferir na liberdade de contratar das pessoas. Essa fase da história da humanidade, na filosofia, ficou conhecida como a era do contratualismo, ou iluminismo. Foi uma fase em que pensadores como Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu influenciavam muito o pensamento, né? Aquela ideia de que o capitalismo rompeu com o feudalismo, as monarquias, com aquela coisa empoeirada, aquela coisa envelhecida, né? E causou um rebuliço, porque as mercadorias circulavam, as pessoas andavam de trem, o trem voava, era uma tecnologia fantástica, e as pessoas podiam contratar, vender a própria força de trabalho, né? E tudo tinha que ser feito pelo contrato, e ao Estado caberia o quê? Dizer: esse contrato tem força, e se ele for descumprido, o Poder Judiciário vai interferir uma vez por contrato para dar o direito a quem o contrato assegura, né? Então, houve uma indignação quando a lei passou a permitir sindicatos, associações de profissionais, de trabalhadores, que eram criminalizados. Estar organizado em sindicato, em associação de trabalhadores, era crime. Por quê? Porque eles achavam que se organizasse em sindicato, isso ia interferir na negociação livre. A negociação do contrato tinha que ser livre, né? E aos poucos a humanidade foi evoluindo, e as classes trabalhadoras conquistando novos direitos e ampliando isso, limitando a jornada. Então, a jornada de 12 horas foi estendida até os 18 anos. Significava o quê? Quem tinha mais de 18 trabalhava 14, 16, 18, 20 horas. As fábricas tinham lugar para as pessoas dormirem ali, então trabalhava até a exaustão, cansava, encostava num canto ali, dormia um pouco, voltava a trabalhar. Não havia repouso, férias, a indústria têxtil entrava em crise, o valor de mercado do produto caía, eles baixavam o salário, até o limite da fome. As primeiras greves operárias foram baixando o salário, até que o senhor agora não dá, nós vamos morrer, não dá para comer pão com água, né? Eles iam baixando o salário, até que a lei veio e falou: não pode reduzir o salário. Depois veio uma lei que disse: tem que ter um dia de repouso. E as coisas foram lentamente se ampliando, né? Conquistas, com debates, com lutas operárias, que inclusive resultavam em repressão policial violenta. As pessoas faziam uma greve e a polícia matava as pessoas que estavam fazendo greve, né? Houve um momento nessa história, inclusive, que foi muito importante, quando a Igreja Católica, pela primeira vez em sua história, fala de um tema secular. Isso para a filosofia e para a teologia foi uma virada importante. Ela fala, o Papa fala numa encíclica papal, a encíclica Rerum Novarum, que, se não me falha a memória, é de 1890, os trabalhadores devem ter direito a estar organizados em sindicato, que é dever dos cristãos pagar a eles um salário justo, ter uma jornada que permita a eles convívio com a família, lazer, poder ir à igreja, né? E essa encíclica papal foi um estrondo. Não chamaram o Papa de comunista porque ainda não estava na moda, né? O Papa, inclusive, era o Papa Leão
XIII. Agora a gente vai ter um Papa que é o Leão XIV. Oxalá ele se inspire na encíclica Rerum Novarum e faça uma para o mundo atual agora, com a plataformização, com todas essas coisas, né? E fale um pouco também do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, para concluir, se prevalecer a tendência do Supremo, a gente vai ter no Brasil o pior retrocesso que já se viu na história da humanidade. Reforma trabalhista, um café pequeno, não é nada. Reforma trabalhista é um espirro, não é nada perto disso. O tal do negociado sobre o legislado, que causou tanta polêmica nos anos 90, nos anos 2000, não é nada. Isso é o fim. Porque, veja só, um empresário, ele vai poder decidir quanto contrata os seus trabalhadores, se ele quer cumprir a legislação de proteção, alguma lei de proteção, CLT, essa coisa toda, a Constituição, ou faz um contrato de PJ, ou faz um contrato de prestação de serviços autônomos. Ele escolhe, ele tem o poder de escolher. Se eu vou contratar você assinar esse contrato aqui. Você quer bem, senão vai procurar outro lugar para trabalhar. Aí você assina e não tem direito. Bom, é um empresário que, podendo escolher entre cumprir a CLT, pagar imposto, ter todas aquelas despesas e poder ter um regime contratual que é bem mais barato, é um empresário que vai escolher pagar a CLT, vai escolher o caminho mais caro, mais pesado. Muitos, inclusive, vão ficar pensando, isso é contra meus princípios, isso está errado, eu vou contratar pela CLT. Mas vai passar um tempo e ele vai falar, mas como é que eu não consigo vender minha mercadoria pelo mesmo preço? Fica mais caro. Eu construo apartamento para vender prédio, meus apartamentos vão ficar mais caros, não consigo. Eu vendo sapato, não dá. Os meus concorrentes estão vendendo sapato mais barato que eu vou ter que contratar PJ também. Nós vamos ser uma sociedade de PJs. Vai acabar o direito do trabalho com isso. Pura e simplesmente. Isso não aconteceu em lugar nenhum do mundo. Nos Estados Unidos não é assim. Nos Estados Unidos não é assim. Lá que é o templo do capitalismo liberal. Na Europa, muito menos. Nem no Japão, nem em lugar nenhum. Isso não existe. Isso é uma volta ao passado. São 200 anos de retrocesso. Isso é uma orientação que é anterior àquela história da comissão Sedgwick que eu contei para vocês na Inglaterra. É pior do que aquilo. É uma volta ao passado, que é um estrago. É um estrago. E por que eu estava dizendo no começo que isso é perigoso? Porque as pessoas não estão vendo isso. Elas estão falando em incompetência da justiça do trabalho. E eu estou falando para muitos colegas, companheiros, pessoas, isso é bobagem. Porque veja só, se o Supremo disser, quem pode julgar isso aqui não é o juiz da vara civil, é o juiz da vara do trabalho. Então a competência da justiça do trabalho. Mas o que ele vai julgar, ele vai ter que julgar para dizer que se tem contrato escrito e válido, ele não pode declarar que é vínculo de emprego. E o Supremo vai dizer nessa decisão, quando é que se verifica se um contrato é válido, é nulo ou não? Eu vou verificar se os contratantes têm capacidade jurídica, é maior, está no domínio das suas capacidades, das suas faculdades mentais, intelectuais, tem discernimento, sabe ler e escrever. Houve vício de manifestação de vontade? Houve coação? Não houve nada disso. O cara assinou porque quis. Então, se ele assinou e não houve nenhuma nulidade, esse contrato prevalece. E não interessa se quem vai dizer que o contrato prevalece é o juiz da vara civil, o juiz da vara do trabalho, o juiz da vara criminal, qualquer. Não interessa. Não tem direito e acabou. Esse é o problema. É aí que está o Busilis. E o movimento sindical não está vendo isso. Os dirigentes, muitos advogados de sindicatos, de trabalhadores não percebem isso. Isso, tecnicamente, é o que a gente coloca assim, porque o direito do trabalho foi nascendo
sobre o signo da imperatividade. A lei é imperativa. Não interessa o que as pessoas estão querendo fazer, elas têm que cumprir a lei. Tem uma lei que diz que a jornada é de 8 horas, tem que ser 8 horas. Não interessa o que está no contrato. Não interessa que o trabalhador foi lá e combinou com o patrão que está de acordo em trabalhar 10 horas. Não pode, porque a Constituição diz que é só 8. Se passar de 8 é ilícito, e se passar de 8 tem que pagar hora extra. Isso é imperatividade. É a imperatividade das normas sociais, do direito do trabalho, que está sendo colocado abaixo. É o centro da coisa. Isso nunca existiu na história da humanidade em país nenhum. É a pior derrocada, é a pior destruição, é o universo, para usar uma expressão que é meio difícil de compreender, mas é um universo distópico, é como se estivesse num pesadelo, assim, inimaginável. Você fala, mas o que é isso? Esse mundo está acabando, o chão está abrindo diante de mim, eu estou na beira de um abismo, o que está acontecendo? Isso é o que está acontecendo, desgraçadamente, e as pessoas não estão vendo. Né? Concluo dizendo que é preciso lutar e espernear. Existe um dogma que os operadores do direito gostam muito de repetir, né, de que decisão judicial não se discute, cumpre-se. Né? Eu não gosto muito disso, porque eu acho que a decisão judicial realmente, por Estado de Direito, tem que ser cumprida, mas ela tem que ser discutida, tem que ser debatida. Né? Principalmente agora, quando nós estamos numa fase em que o Supremo ainda não decidiu. Talvez até ele abra, espero, né? Abra para aquela fase de conversar, dialogar, pelo menos fazer de conta que dialoga com a sociedade, faz as tais audiências públicas e tal. Né? E aí é o caso do movimento sindical falar, peraí, gente, estão quebrando as nossas pernas, nós estamos perdendo tudo que a gente construiu em 200 anos de luta, não dá. Bora lá, vamos brigar, vamos para a rua, vamos conversar, vamos falar, vamos espernear, vamos falar que nós estamos insatisfeitos com isso, nós estamos com medo disso. Cadê as centrais sindicais que não estão falando isso? O que está acontecendo? As pessoas não estão vendo o que está acontecendo. O Brasil está à beira de uma tragédia e as pessoas não estão vendo. Então, a minha fala aqui, que na verdade repete o que eu tenho falado em outros espaços, sem muita empolgação também, porque eu estou com uma fase difícil, eu não estou podendo me dedicar muito a isso como gostaria, tanto quanto gostaria, mas é sempre nesse sentido. Vamos lá, cada um tem que fazer a sua parte, juntar seu grãozinho de areia nessa luta e tentar impedir que essa tragédia ocorra. É possível? Claro que é. A gente tem sempre que sonhar. Como dizia o Max Weber, que por sinal não era nenhum pensador de esquerda, né? O Weber no Economia e Sociedade tem uma frase muito interessante. Ele é um pensador, um sociólogo, um conservador, mas ele tem umas sacadas muito boas e ele é um cara brilhante, né? Eu gosto muito da obra dele. E ele diz, olha, a sociedade humana nunca teria chegado ao possível se algumas pessoas não sonhassem com o impossível. Então a gente tem que sonhar com o impossível e tentar, de alguma maneira, barrar isso. É isso então, obrigado. Obrigado, Dr. Reginaldo Belhado. Convido que permaneça mais alguns minutos para a gente abrir para uma rodada de perguntas, né? Eu vou fazer as inscrições. Foi uma fala extremamente importante e direcionada. Eu só peço que digam o nome, que eu não conheço o nome de todo mundo, só para mim poder organizar. César. Eliel e Gilmar. O Eliel pediu primeiro. César. Eu. Eliel, César e Alice. Alice? Seara também? Tá no Seara. Eu vou também me inscrever depois do Seara.
Acho que é importante vir até aqui para poder fazer a pergunta para todos, e aí a gente abre para as respostas do doutor. Boa noite a todas. Milhado, você esteve presente na construção do Sindipéros Paraná. Lembra disso, né? Você era diretoria de lá. Prazer em revê-lo. Milhado, deixa eu só colocar uma coisa para você. Os 43 anos de sindicato que eu tenho. A sua fala, ela é importante para a nossa reflexão, sindicatos. Mas ainda bem que no nosso país as questões de trabalhadoras e dos trabalhadores se dá mais na primeira instância, onde nós temos juízes que pensam como você. Certo? Quando chega na segunda instância, também nós falamos aqui da terceira instância, que é o Supremo Tribunal Federal. E você tem razão, nós vivemos agora recentemente, o Supremo Federal nunca deu um ganho para nós, servidores públicos, em nenhum momento. Todas as greves que nós entramos, se alguma delas acompanhou, nós tivemos problemas. Então assim, deixa eu só perguntar para você a seguinte pergunta. Você, que tem toda essa avaliação, um advogado, um juiz, essa discussão que você coloca para todos nós aqui, trabalhadores e trabalhadoras sindicalistas, essa discussão que você fez aqui, em algum momento você fez onde tem o máximo dos juízes, que onde é lá, como é o nome? Lá do juiz, lá como que é? Não. Conselho Nacional de Justiça. Você em algum momento alguém fez essa discussão lá dentro, que nós precisamos também tomar posição, enquanto juízes de primeira instância e de segunda instância, que o Supremo Tribunal Federal está caminhando para o caos, inclusive nesse país. Isso é possível? Obrigado. Vamos fazer duas perguntas, você responde? Pode ser? Ou você prefere responder direto? Então é o César agora, né? Aí a gente faz duas perguntas e uma rodada de respostas. Bom, Reginaldo, eu lembro de 2017, quando você fazia o mesmo alerta lá no Sindicato dos Identitários, com a presença do João Batista ainda, do saudoso João Batista e do advogado do sindicato, né? Você fazia o mesmo alerta, que a gente não estava se dando conta da desgraça que seria a reforma trabalhista e posteriormente a reforma da Previdência, né? E realmente a gente não prestou atenção. E olha a desgraceira que está. Hoje tem mercado contratando no contrato intermitente, caixa de mercado, né? Agora você imagina uma pessoa que está amarrada por um mês inteiro, aliás, o contrato continua, né? Por um mês inteiro, e a pessoa, o empregador diz, você vai trabalhar só 3 dias e vai ganhar por esses 3 dias. A gente não se deu conta, né? Esse alerta agora da pejotização, né? Eu penso que também é ruim, porque interfere em toda a justiça do trabalho, tanto na primeira instância quanto na segunda instância, porque o que vai adiantar um juiz julgar? É aquilo que você falou, né? Agora eu vou tentar cumprir, né? Mas daqui a pouco eu vou ter que entrar no que todo mundo está aplicando, né? E aí eu penso o seguinte, que fere também convenções internacionais junto ao OIT que são assinadas pelo Brasil, né? Eu não sei, talvez fosse o caminho de acionar a OIT, né, para ter um olhar sobre isso, né? Ou então
que algum deputado de esquerda, inclusive o Ministério do Trabalho, se antenasse e o governo emitisse uma lei, né, preventiva quanto à questão da pejotização a ser julgada pelo STF. Obrigado. Então, as duas perguntas, na minha opinião, vão, duas perguntas, ou dois comentários, duas proposições, na minha opinião, vão no mesmo caminho. Né? Eu não tenho ilusões em relação ao Conselho Nacional de Justiça. Não acho que seja um espaço onde há possibilidade desse diálogo frutificar, com sensibilização por quem está lá. E, de qualquer modo, se houvesse, não seria o campo adequado, porque se trata de um órgão administrativo, que tem como finalidade, propósito, competência, tecnicamente, matéria administrativa. Não pode se imiscuir nisso. Então, infelizmente, não seria um espaço, além de ser um órgão de culpa. Eu também não tenho grandes esperanças em relação ao Congresso Nacional. Nós temos um parlamento que é o pior, o mais conservador da história recente da República. Talvez o mais conservador da história da República desde sempre. Né? É assustador o que é o parlamento do Brasil. Veja que eles acabaram de aprovar na Câmara 300 e tantos votos contra 100, uma espécie de anistia a quem tentou um golpe, a quem tentou o pior dos crimes. O pior dos crimes é tentar derrubar o Estado de Direito. Como dizia Hannah Arendt, porque o primeiro direito fundamental é o direito a ter direitos. Ela diz isso, claro, numa reflexão filosófica que considera, inclusive, o que aconteceu na perseguição aos judeus e outras questões. Falava de segmentos da sociedade que não tinham direito a ter direito, mas um golpe de Estado significa isso. É o pior dos crimes. E a Câmara, numa desfaçatez assim, provou isso. Um voto de deputados da base do governo. Tem ministérios no governo Lula. E eu não estou falando aqui para ficar atacando o governo Lula. Aliás, eu tenho inúmeras críticas ao governo Lula, mas não é isso. O governo está tentando desesperadamente governar e tem que fazer alianças com essas pessoas. Eu até aceito isso. Mas veja que até mesmo a base que está lá dentro do governo, tem ministério, está votando para anistiar quem tentou um golpe, quem planejou o golpe, arquitetou em detalhes, planejou inclusive matar o presidente da República, o presidente eleito, então, né, não havia tomado posse, do vice-presidente, o presidente do Supremo. E seguiria, evidentemente, uma matança, ou alguém acha que se institui uma ditadura que não seja matando, violando direito, fechando partido político, judiciário, tudo mais. O Supremo seria fechado, né? Enfim, não havia crime mais abjeto. E o parlamento fez isso. Então, eu não tenho nenhuma ilusão. Eu acho que a única maneira que a gente tem de enfrentar isso aí é uma coisa que a gente não tem conseguido nos últimos tempos: é ir para a rua, é se articular, é ser capaz de reconstruir o movimento sindical, os movimentos populares e enfrentar de alguma maneira, sair, renascer das cinzas. Eu acho que não tem outro jeito. Não tenho esperança nenhuma com diálogo, com audiência pública, com debate, com nada disso. Há um jurista argentino, embora argentino fez a sua carreira acadêmica toda no México, na Universidade do México, Oscar Correas, produziu uma obra fantástica sobre sociologia jurídica.
E o Oscar, quando indagado sobre essas questões, enfatizava sempre isso. A maneira de defender o direito está na rua. Porque o direito não é uma providência que vem do Divino Espírito Santo, ou da boa vontade da burguesia, ou de alguém que sentou lá e resolveu. O direito é uma conquista. Esses direitos que a gente tem hoje, de limite de jornada, de viver decentemente, isso foi conquistado. Muita gente morreu para que a gente pudesse exercer esses direitos hoje. E a maneira de preservá-los é lutando dessa maneira também. Não tem outro jeito, eu acho. E as convenções? É um campo de debate. E tratados e convenções internacionais permitem uma tese jurídica consistente. Mas olha, eu vou me permitir uma licença poética aqui, ou uma falta de respeito com os ministros do Supremo. Não precisa ir em convenção da OIT, Tratado Internacional, Declaração Universal de Direitos Humanos. O que eles estão fazendo é jogar a Constituição no lixo. Isso é claro. Isso é claro. O Supremo tomou a classe trabalhadora como inimigo e resolveu que vai fazer o trabalho que o Parlamento não conseguiu. Tese jurídica para enfrentar isso nós temos de monte. Nós temos 200 anos de história do direito, que é universal. Não sou eu que estou falando isso. Não, mas o Reginaldo é comunista. Esse cara não vou nem prestar atenção no que ele fala. Tudo bem, não precisa. Pega os livros de direito do trabalho lá da França, da Alemanha, da Espanha, do México, de Portugal, da Argentina, do Uruguai, dos Estados Unidos, de qualquer lugar. Isso que o Supremo está fazendo é uma violência. É insustentável em qualquer lugar. Nós não precisamos de tese jurídica. Tese jurídica nós temos de monte. Entendeu? Isso que eu estou dizendo. Não dá para ter expectativa de conseguir isso no parlamento ou em qualquer outro lugar. Boa noite. É indo para a rua, não tem outro jeito. Obrigado. A próxima inscrita é a Alice. E eu só queria cumprimentar um companheiro que chegou, é da nossa base sindical, o Luiz. Seja bem-vindo, Luiz. Pode chegar aqui, Alice, para poder fazer a pergunta, por favor. E depois o SEAP. Então tá. Então, não tem problema. Marcelo SEAP. Boa noite a todos e todas. Obrigado, doutor, pela aula. Eu estive num evento na quarta-feira que o senhor mencionou, fui lá na Justiça do Trabalho também, né? O pessoal estava levantando essa questão e então já até tinha ouvido sobre essa preocupação que o senhor levantou e estava me perguntando aqui, quando o senhor mencionou as centrais sindicais, e eu faço parte não só aqui do coletivo de sindicatos, também do FES, que é o Fórum das Entidades Sindicais, Congresso de Sindicatos nível estadual, e lá já havia feito esse questionamento. Por que as centrais sindicais estão tão quietas agora? A CUT, eu faço parte da CTB, mesmo a CTB e outras centrais, não tenho visto nenhuma atuação nesses últimos tempos das centrais. Parece que elas quietaram. Desde o governo Lula, desde o início do governo, parece que elas não se movimentaram. A UNE, inclusive, já teve atuação mais forte, e neste período não tenho visto nenhuma atuação de nenhum desses segmentos. E fiquei, inclusive, me perguntando como fazer com que a gente consiga mexer com o Supremo. Parece muito difícil, porque mesmo o governo anterior que tentou, que teve inclusive o apoio do Supremo para que ele chegasse ao poder,
Mas quando ele se voltou contra, eles imediatamente se armaram e conseguiram, inclusive, colocar dificuldades para o governo anterior. E agora, com o processo, enfim, o que mostra que quando eles se sentem ameaçados, eles agem em causa própria. Então, como a gente conseguir, neste momento, fazer com que eles não tenham mais uma postura como tem tido? Me parece bem difícil, mesmo ir às ruas nesse momento. Será que é o caminho? Não estou dizendo que não seja, simplesmente não consigo ver o que pode ser feito para que a gente consiga desencastelá-los, para que eles resolvam olhar para a classe trabalhadora e perceber o quanto de malefícios que eles estão causando aos trabalhadores, que parecem encastelados lá e não aceitam que ninguém faça crítica alguma a eles. E parece que chamar a razão bem difícil. Seriam através da ida até as ruas, através de movimentos sociais, das centrais sindicais, colocar o povo na rua? De fato, seria. Eu estava me perguntando exatamente isso, porque para nós, dirigentes sindicais que estamos aqui na base, se fôssemos chamados, eu acho que atenderíamos prontamente, mas começa pela dificuldade das centrais não se moverem. E um segundo questionamento é: qual será a reação? Seria isso. Obrigado. Eu estou inscrito próximo. E o Seabra exatamente traz a fala que eu queria contemplar, e aí dizer que essa matéria jurídica, não só para a classe trabalhadora, mas para a classe organizada como um todo, é um cenário muito obscuro, muito difícil mesmo. A gente acompanhou, por exemplo, a audiência sobre a database, dos servidores do Estado do Paraná, e por algum momento a gente fica sem entender o que está acontecendo, Mas eu entendo também que, inclusive, o Portal Verdade e o coletivo têm trazido pautas que apontam para algumas possibilidades de a gente novamente tensionar as instituições e que foram saqueadas, da discussão do que é de interesse da população e da sociedade como um todo. Então, eu acho que não dá para a gente acreditar que o STF, a nossa base, por exemplo, do Sindicato de Saúde, sou Gilson, diretor sindical do Sindicato de Saúde, por muitas vezes nos pressiona em direcionar as nossas pautas para a judicialização. E nós estamos exatamente no momento em que o próprio STF, que libertou a gente de uma possibilidade de um golpe, ou que está tentando tensionar esse reordenamento social, ele nos dá um golpe enquanto trabalhadores. Os nossos trabalhadores, eles estão em crise, Nossa, manter a democracia, mas colocar essas condições para os trabalhadores vira uma contradição muito grande. A pergunta que eu queria dizer, e talvez até ajudando e corroborando com a pergunta do Seabra, qual o caminho fazer, e eu não tenho dúvida que seja o caminho da mobilização de rua, da mobilização social, se de fato, dentro do cenário jurídico, existe algum pensamento ou alguma discussão diferente dessa que a gente vê hegemônica, por exemplo. Se existe alguma frente, se existe um conjunto de pessoas envolvidas com a parte jurídica que entende essa necessidade e pode ser aliado nesse sentido, como você hoje está sendo um aliado da classe trabalhadora nessa discussão. Se existe essa mobilização dentro dos juízes, inclusive meu tio é juiz federal em São Paulo, e ele também se sente em crise em algumas situações, porque entende que em alguns momentos isso está muito cooptado, até pelo interesse da classe dominante no país, o empresariado. E eu tenho certeza que a classe dominante que apoiou o Bolsonaro só trocou a perseguição ao Bolsonaro por esses pequenos avanços ou deteriorização dos direitos trabalhistas. Então, essa é a minha opinião muito particular.
mas a gente não pode dissociar as pessoas desse processo e desse movimento político que a gente não observa. Existe um movimento dentro do campo jurídico que pode nos apoiar e nos direcionar enquanto classe trabalhadora que não tem domínio sobre o que é essa discussão jurídica? Obrigado. Então, vou comentar rapidamente as questões colocadas, começando de trás para frente. Existe um esboço de movimento entre os operadores do direito, digamos assim, né? Não vou chamar de juristas, porque a gente tecnicamente chama de jurista aquela pessoa que escreve livros, influencia, advogado, juiz que é jurista, né? Mas existe um movimento forte entre nós, né, que queremos resistir. A gente tem, por exemplo, na magistratura, a gente tem a Associação de Juízes e Juízes para a Democracia, JD, que desde o início tem se manifestado em relação a isso, tem tentado se articular, né? Mas nós na JD somos de 400 a 500 integrantes, num cenário de 15 mil juízes no país, né? Existe no Ministério Público também o Ministério Público Democrático, tem que ter 2 ou 3 entidades avançadas que apoiam essa tese da resistência. Na Advocacia Geral da União, nas defensorias públicas, a gente tem pessoas, mas não é suficiente, né? Hoje, por exemplo, a OAB tem uma direção que vai muito mais na linha do Supremo do que de qualquer outro, né? Na Associação dos Magistrados Brasileiros, que reúne todo mundo, eu inclusive sou filiado à AMB, é a mesma coisa. Tem um pensamento mais tímido, mais, né? Ninguém quer confronto com o Supremo, não é nada disso. Então, apostar nessa via do debate jurídico é um equívoco. Ele é necessário, é um campo de debate, disputa, campo de luta, né? É um campo em que pessoas como eu vão estar lá tentando travar essa luta, mas a luta real é uma luta que está fora desse discurso, desse cenário, desse espaço. E quando eu falo rua, é claro que eu estou falando numa ideia tradicional de ir para a praça pública, de fazer greve geral, essas coisas, também, né? Mas a gente tem visto a fragilidade do movimento sindical para isso, né? A gente tem uma dificuldade de se articular, e nós estamos levando o movimento sindical, os movimentos progressistas, digamos assim, populares, tem levado de 10 do fascismo, né? Da extrema-direita, nessa questão. Eles vão para a rua com centenas de milhares, eles dominam a rua nas redes sociais, dominam. Conseguem inverter a realidade, falsificar, inventar uma mentira que é a Goebbels, né? Uma mentira repetida 1000 vezes é uma verdade. Eles repetem 1000 vezes mentiras e se torna verdade na cabeça das pessoas. Dominam o inconsciente coletivo. Nós estamos levando essa guerra da internet de 100 a 0. Se a gente não inverter isso, a perspectiva é sombria, né? Mas para inverter isso, é preciso que pelo menos a direção tente. E como foi bem colocado aqui, onde é que estão as centrais sindicais nisso? Porque às vezes a pessoa da base lá não está vendo muito bem, está lá com uma série de tarefas, de coisas para fazer, tem a briga do dia a dia, tem que organizar a campanha salarial, tem um monte de coisa. Mas a direção tem assessoria, a direção tem que estar lá, tem que estar puxando, tem que estar, né, pautando isso. Não está. Né? Não está. E o que eu falei mais uma vez, um desabafo. Mesmo os advogados progressistas, os juristas progressistas, estão equivocados. Puxaram o movimento no dia 7 de maio agora, quarta-feira, em todo o Brasil, em defesa da competência da Justiça do Trabalho. Cacete, isso não tem nada a ver. Problema. Para as pessoas, não. Você vai chegar num trabalhador lá na Volkswagen, ou um professor aqui na rede estadual e falar: ó, nós estamos aqui para defender a competência material da Justiça do Trabalho. O senhor vai falar: vai se coçar, meu, tem o que fazer, é isso, tá furado esse. Entendeu? Sem contar que a classe trabalhadora vive levando porrada
da Justiça do Trabalho, né? Quem já fez greve interrompida por decisão da Justiça do Trabalho sabe do que eu estou falando, os petroleiros, sabe, todo mundo sabe, os servidores públicos estão cansados de ver a Justiça do Trabalho, que é a Justiça do Trabalho. Né? E outra divergência que eu tenho aqui, com todo respeito, né? A Justiça do Trabalho no primeiro e no segundo grau também é muito conservadora. Já foi o tempo em que a base era mais avançada. Hoje não. Está cheio de gente aí que está lá estudando para concurso, para arrumar um emprego, e é muito mais capital do que trabalho. Tem juiz do capital e não juiz do trabalho por aí. Está cheio. Está cheio. Entendeu? Você tem decisões do TST e de tribunais regionais do trabalho, de juízes de primeiro grau, que repetem exatamente essa linha do Supremo. Muitos. Aqui no Paraná, não sei não, viu? Se você fosse fazer uma pesquisa aí, um levantamento mesmo, eu diria que a maioria está no Supremo, na base da Justiça do Trabalho. É um perigo que a gente está vivendo, entendeu? Então, falar em competência, defender a competência, você quer o quê? Que a Justiça do Trabalho diga que vale o contrato, que a pejotização está certa? É que eles vão fazer. Principalmente se o Supremo decidir em repercussão geral, naqueles catálogos de normas que eles costumam fazer, nas decisões de repercussão geral, é como se estivesse legislando, que o contrato só pode ser derrubado nessas condições, em tais e tais hipóteses. Eu vou ficar aqui falando para não ficar enchendo o saco com vocês com palavrório de juridiquês. Ele vai lá e fala, ele baixa um decretão, acabou, entendeu? Isso que eu estou dizendo não significa que eu não reconheça que o Supremo cumpre um papel importante, viu? Está cumprindo, claro. Se não fosse o Supremo aqui, eu acho que talvez a gente não estivesse vivendo democracia mais. Passou muito perto da gente ter um golpe, né? Mas convenhamos que o Supremo está fazendo mais do que obrigação também, né? Ele está aplicando a Constituição, não está inventando nada. Não está inventando nada. Ele está julgando crimes que foram praticados, obviamente. O que acontece é que no discurso ideológico a gente está perdendo aí também, né? Porque no discurso ideológico fica parecendo que o Supremo está condenando uma manicure lá porque passou batom na estátua. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Aquela pessoa foi condenada por 7 ou 8 crimes ali. Não tem nada a ver com passar batom na estátua. Mas o que colou na cabeça das pessoas é isso, que foi o sorveteiro, o pipoqueiro, não sei o quê, popcorn, né? Ice cream seller. Então é isso. Pode. Então, aí na fala dele a gente encerra as inscrições para a gente dar encaminhamento. Eu sei que é muito bom estar aqui. Eu queria falar rapidinho, é mais um comentário mesmo, e também tem uma pergunta, mas o comentário é que esses dias eu estava vendo eu vi uma matéria de jornal acho que foi da Globo mesmo, do G1, uma pesquisa rápida assim, mostrando que em alguns jogos infantis, as crianças ficam lá no bate-papo e surgiu uma nova gíria entre as crianças, que é o CLT. Fala assim, você é CLT, não sei o quê. Vocês já ouviram falar disso, Catarina? Já ouviu falar? No jogo você pode comprar algumas coisas, você pode comprar uma casinha, pode comprar uma skin, pode comprar um personagem. Só que para você ter dinheiro no jogo, você precisa pegar dinheiro de verdade e ir lá e comprar as moedas para o jogo. E tem crianças que não têm dinheiro para comprar moedas para o jogo. E no joguinho, as crianças que são pobres, elas são chamadas de CLT. Isso está disseminado entre as crianças que jogam alguns joguinhos, né? E a minha filha, eu peguei ela esses dias falando isso. Tem uma filha de 10 anos e ela estuda numa escola de elite de São Paulo, ela é bolsista, uma escola de elite mesmo, assim.
E entre as amiguinhas dela, elas ficam falando: ai, você é CLT, você é pobrinho, CLT. Elas ficam falando isso e virou um adjetivo isso. E esse dia eu dei uma bronca nela, eu falei: filha, não para de falar isso. A mãe dela é CLT, a minha mulher é CLT. Eu falei: filha, para de falar isso, sua mãe é CLT. As pessoas que da onde que eu comecei a ficar indignado, assim, meio surreal, né, esse debate. E aí falei ali para ela, dei uma explicação ali meio sociológica para ela, eu sou sociólogo também, dei uma explicação sociológica para ela, enfim. Ela parou, pelo menos perto de mim ela não fala mais isso, mas é uma coisa que tá pegando. Então tá tendo um trabalho de colonização mental dessas crianças hoje através de joguinhos, de vídeos de YouTube, de Instagram, de TikTok, que esses conceitos eles vão sendo deturpados e chega a esse nível. Esse é a primeira observação que eu queria fazer. E o segundo ponto, e daí até a gente está num sindicato escolar, eu não sei se isso já está sendo olhado pelos professores, se eles já perceberam isso, mas enfim, foi até uma notícia no G1, né, que em vários lugares do Brasil, essas crianças já estão tendo essa alienação. E o meu comentário é que, mesmo eu não sendo uma pessoa ligada a sindicato algum, nem ser sindicalista, eu sou PJizado, acho que minha mãe até comentou com você um caso de um amigo meu que estava numa situação de PJização bem complexa, mas com relação ao comentário do colega sobre a questão das centrais sindicais não estarem caladas nesse momento, não sei qual é a opinião do senhor, mas por que soaria como contraditório e botar as centrais sindicais na rua, sendo que o objeto de debate não é o governo estar se manifestando a favor do empresariado ou contra os trabalhadores? Acho que a pauta central não é essa. Acho que a pauta é que os sindicatos, as centrais sindicais, têm o direito de ir e reivindicar as suas lutas. Eu não sei porque esse silenciamento das centrais sindicais e enfim, dos movimentos de massa soarem que estão batendo de frente com um governo dito de esquerda, né, que é o governo do PT agora. Posso falar? Pode. Então, olha, você como sociólogo, né, sociólogos têm essa coisa de provocar, né? Você colocou um tema que eu acho que é radicalíssimo, né, de importância vital, né, que é o domínio do inconsciente coletivo por meio das redes sociais e do controle do capital tecnológico, né, do capital que o André Gortz chamava de capital imaterial, né? Isso não acontece acidentalmente, isso está sendo construído, né? Quem são os donos dessas big techs que controlam Facebook, Instagram, TikTok, Twitter? Twitter é o nome de solteiro, né? Agora é outro. Quem são os donos? Né? E será que isso acontece casualmente, assim? Das crianças que de repente começarem a achar que relação de trabalho, direitos trabalhistas, é um negócio desprezível, a ponto inclusive de virar um xingamento, né? Será que a criança que sentou lá e, sei lá, foi ler o Olavo de Carvalho para chegar nessa conclusão? Não, isso foi construído subrepticiamente, assim, né? Foi por impulso, por o que você vai ler, o que você vai ver, né? Que é outro aspecto do mundo contemporâneo que nos sugere um horizonte distópico, né? Porque a gente não vai ter resistência também, não vai ter nem direito nem capacidade de resistência, as pessoas vão achar que está normal, está bom, é a servidão voluntária definitiva, né? Isso é simplesmente desesperador. Simplesmente desesperador. Agora, eu também fico achando,
marxista inveterado, né, gostando de ler, de pensar o mundo pela perspectiva da dialética marxista, que o velho Barbieri tinha razão, sabe? Ele falava, olha, o socialismo é uma barbárie, né? Nós não estamos vivendo o socialismo, nem tem perspectiva de viver o socialismo ou uma outra sociedade que não seja a sociedade capitalista, mas nós estamos vivendo a barbárie, e essa barbárie se radicaliza com toda a força diante desse cenário, né, de controle das consciências pelas redes sociais, os meios de comunicação. A gente antigamente achava que os meios de comunicação, tinha até uma teoria, os jornalistas falavam muito sobre isso, né? O controle do capital pelos meios de comunicação era um grande desafio, né? Democratizar os meios de comunicação, criar uma rádio de bairro, essas coisas assim. E aí o que acontece? A comunicação está na mão de todo mundo hoje, né? E as grandes corporações tradicionais perderam espaço nisso. E quem controlou tudo? O capital, né? O banho, o show, o deslumbramento do fascismo nas redes sociais no mundo todo, inclusive no Brasil, não veio do nada, ou porque eles têm capacidade de comunicação, ou porque o mundo resolveu que queria ser conservador. Não é nem conservador, porque ser conservador não é o problema. O problema é ser de extrema direita e fascista. Ser conservador não tem problema nenhum. O pensamento conservador, o pensamento de direita é uma coisa boa. Debater, dialogar, por que não? Eu penso que a economia, o Estado deve interferir menos. Não tem nada a ver com a extrema direita, o radicalismo, o extremismo, o fascismo que a gente está vendo. E será que todo mundo resolveu que é fascista? Será? De onde que veio isso? As pessoas, o povo está saindo do armário, sempre foi assim. Não foi assim sempre. As pessoas estão sendo construídas dessa forma, né? E a gente está perdendo no debate nas mídias sociais e se considerando inferiorizado. A gente se considera inferiorizado, Cláudia? A gente acha que é menos que eles que conseguem dominar, falar com o grande público, com as marcas. Por quê? Os caras não conseguem nem escrever o ó com a bunda, os caras não sabem nada de mídia, escrevem mal para burro, produzem coisas péssimas, até a falcatrua da fake news deles é mal feita, salvo em alguns casos com que a inteligência artificial entra lá e faz por eles. Mas é por quê? Porque o capital controla, esse capital material, isso tem gente por trás disso. Tem Jeff Bezos, tem Elon Musk, tem tantos, né? Isso está sendo construído a partir das redes, você não tem a menor dúvida disso. Alguém já disse assim uma vez: os idiotas, eles dominarão o mundo, não pela inteligência, pelo monte que são, o tamanho desses idiotas que vão dominar o mundo, não pela inteligência. E isso está claro para todos nós aqui, nós somos está claro. Eles vão dominar porque eles são babacas e são bons. Bom, o debate é importante, é interessante. Exato. E eu acho que é esse o convite que o coletivo de sindicatos quer fazer para a classe trabalhadora é de resistência, né? E o Portal Verdade vem para tentar dar voz e acessar essa classe trabalhadora distanciada. Eu acho isso importante. Eu queria agradecer imensamente, né, e desejar pronta recuperação do familiar do senhor que estava hospitalizado. Agradecer a presença de todos, agradecer que ficaram até aqui conosco, que bem que a gente poderia ficar muito mais. Não sei se a Elza quer agradecer a presença, mas posso fazer no nome das pessoas, se elas me autorizarem. Um agradecimento imenso da presença de vocês aqui, e o quanto é importante se a gente pudesse conseguir trazer a classe trabalhadora dentro de tantas situações que impedem elas estarem aqui. Mas eu acho que a gente precisa resistir e continuar na terceira semana, na quarta semana, e pouco a pouco ir acessando e disputar esse cenário, não só da mídia, mas também dessa consciência de classe e dessa luta que
depende dessa união, dessa organização. Esse é um passo importante. Análise de conjuntura e organização. Esse é o passo que a gente tem que dar agora nesse momento. Muito obrigado. Gilson, só lembro de amanhã, convido o pessoal para ir. Isso. Bom, amanhã nós teremos a plenária, né, do novo projeto do Portal Verdade sobre a comunicação comunitária, né, sobre a rede de comunicação comunitária, a RCC. É isso, né? E aí a gente convida a todos, a partir das 8h30, estar aqui para o credenciamento, para a gente fazer esse debate junto com outros grupos e organizações sociais, que virão debater sobre comunicação, sobre o desejo de dizer e falar, de ser vistos, até complementando o que a gente discutiu aqui agora. Então estão todos convidados, e após esse evento de amanhã, dessa plenária, nós faremos, né, o nosso almoço no Centro de Convivência do Sindiprol, a Duel, lá na UEL. Então estão todos convidados. E também... é aqui mesmo? Então desculpa, eu estava... Não, é aqui próximo. É do lado, na frente, na parte da frente, passando a avenida JK. Isso. Depois da plenária nós vamos juntos atravessar a rua para poder almoçar e nos confraternizar. Certo? Agradecemos a presença de todos, novamente o professor Meleiro, e teremos agora um coffee break para a gente selar esse momento. Muito obrigado e boa noite a todos e a todas.